Prazer estar aqui nesse palco de novo. Brinquei com a Paula aqui enquanto ela traz para mim a nossa casa, né, Minas Gerais, então é sempre uma alegria ainda maior quando o congresso é em Minas, né, e ver o expoente que se tornou esse evento. E aqui é um congresso pé quente, né, estava conversando também com o Felipe aqui. O ano retrasado, o produto que a gente lançou aqui, nós ganhamos primeiro lugar em pesquisa institucional. O ano passado, o produto que a gente lançou aqui, ganhamos primeiro lugar nacional em tecnologia para tratamento de face. Eu falei que esse ano eu quero um primeiro lugar de novo, hein? Então, vamos apresentar para vocês esse tema que é um tema muito atual, extremamente moderno. Felipe vai fazer uma prática aqui no final da nossa explanação teórica e a gente espera que vocês gostem muito desse conteúdo. Então, vamos lá. Aqui a Paula já falou um pouco de quem eu sou, meu trabalho, né? Já são 18 anos na área de desenvolvimento de dermocosméticos. E eu gostaria de começar hoje a nossa aula falando um pouco sobre conceitos de beleza. Quando a gente fala, um dos tratamentos top 3 nas nossas clínicas, sem dúvida é o tratamento de rejuvenescimento, né? Acredito que todo mundo aí que trabalha facial tem essa mesma busca. Porém, por muitos anos a gente condicionou a falar anti-rugas. Já perceberam? E o que esse prefixo ele adiciona? O anti, gente, ele vem do contra. Então, a gente fala anti-rugas, cria uma imagem etarista em que parece que a gente está indo contra o envelhecimento natural. E não é isso que a gente busca. A gente busca envelhecer na nossa melhor versão. Né? O que a medicina regenerativa, o que toda essa tecnologia de epigenética, de genoma, de exossomas, de dermatologia regenerativa busca, é exatamente o equilíbrio que nós chamamos hoje de pro-aging, ou well-aging. O que significa? Que nós possamos criar estratégias de gerenciamento cutâneo através de ativos e tecnologias que vão modular o processo de envelhecimento. Por muitas décadas, a gente tratou o envelhecimento extrínseco, o envelhecimento principalmente de cunho ambiental. Porém, hoje a gente já tem ferramentas que conseguem modular o envelhecimento intrínseco. A gente consegue fazer nivelamento de genes, de cromossomos e criar estruturas como os exossomas que são especialmente desenvolvidos para a intercomunicação celular. E outro aspecto muito significante é que a mulher 50 mais, 60 mais, 70 mais, né? Exemplo aqui da minha mãe. A gente está ainda em comemoração do Adélia 70, viu, gente? Ela busca o quê? É uma mulher hoje que veste biquíni, que vai à praia, que é sexualmente ativa, que está buscando ressignificar a sua vida. Não é a mulher mais, gente, de 60, de 50 anos atrás, né? E o que é interessante, essa pesquisa nacional, realizada com mulheres menopausadas, um grupo de estudo de 2.000 mulheres, cita que 25% delas têm queixas em relação à sua pele no período de menopausa. Porém, a gente entender o universo hormonal que significa a menopausa é algo muito grande. Porque a menopausa ela não é só aquele fim da idade procriativa da mulher. A menopausa ela se compreende por quase uma década entre o climatério, a perimenopausa e a menopausa em si, que é a interrupção da menstruação e da capacidade de procriar dessa mulher acima de 6 meses. Então, a gente tem um declínio hormonal de quase uma década, né? E isso acaba deteriorando muito a qualidade estrutural, a flacidez e a tonicidade dos tecidos devido a esse declínio do estrogênio. Então, novamente reafirmando, a menopausa ela não precisa ser esse marco biopsicossocial na vida da mulher de hoje. E o que eu quero trazer aqui para vocês são ferramentas de gerenciamento para vocês oferecerem técnicas e procedimentos não invasivos, não injetáveis, que comunicam com uma mulher que quer se envelhecer. Ela entende que nós vamos envelhecer, mas é possível envelhecer com muito mais qualidade. Essa foto, gente, ela é separada por 28 anos. É a Cristiane Torlone e a Mona Della Selle, que é a mãe dela.
ambas com 51 anos entre as fotos, tá? As duas tinham a mesma idade. Então, hoje, a gente consegue envelhecer de uma forma mais jovem, de uma forma mais estruturada, mantendo os eixos faciais em harmonia. Tá? E a terapia busca isso, né? A terapia da longevidade, a terapia genômica, a medicina regenerativa busca essa ideia de equilíbrio. E aí, dentre as tendências consolidadas do mercado, a gente sem dúvida tem aí se destacando muitíssimo o procedimento com as exossomas. Inclusive, simultaneamente aqui esse evento está tendo a MCW em São Paulo, né? Teve a edição internacional em janeiro também, em Paris, se eu não me engano, ou Mônaco, não lembro. E a grande estrela é o exossoma. Mas aí eu preparei uma aula aqui para vocês conseguirem entender o que é essa terapia. Porque, na verdade, a gente está falando de um grupo terapêutico. Então, quer dizer que exossoma é tudo igual? Tudo que está sendo dito como exossoma, de fato é? Então, vamos entender o que é esse conceito, para vocês também serem capazes de ter esse verve crítico sobre as terapias que são apresentadas. Então, os exossomas, gente, são vesículas, dá uma olhadinha aqui, em que a gente tem proteína transmembrana, que é o que está aqui no contorno. O meu laser não está funcionando, será que teria outro? Tá, vocês estão vendo o vermelhinho ali? Para mim não aparece. Ah, entendi. Então, no contorno ali da membrana plasmática, a gente tem um formato de bicamada lipídica, proteínas transmembranas, e dentro dessa vesícula a gente tem RNA, DNA, fragmentos de DNA mitocondrial, tá? Temos também proteínas, lipídios, RNA mensageiro e algumas organelas celulares. E qual é a grande função do exossoma? Por que ele é tão proeminente no tratamento facial? Porque ele desencadeia 4 reações em cadeia, tá? De forma sequencial. A primeira delas é que ele vai nivelar a comunicação célula a célula. A segunda é que ele vai atuar na expressão gênica. Então, exossomas conseguem estartar síntese de proteína e replicação de DNA no núcleo das células. Terceiro ponto, ele modula a resposta imunológica. Então, a gente vai dizer que exossomas são terapias que conseguem controlar e equilibrar a distribuição e a excitação do que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias. Então, a gente consegue fazer o manejo da inflamação e do tecido de granulação no pós-procedimento através dos exossomas. E, por fim, o reparo e a regeneração dos tecidos. Tanto regeneração por injúrias estrategicamente escolhidas, sendo elas um jato de plasma, um túlio, um NDIAG, um hérbium, quanto injúrias involuntárias, como o fotodano, tá? E o que é interessante, a gente está falando de vesículas, né, que exossomas são vesículas, que tem entre 30 e 200 nanômetros. Então, a gente tem um ótimo potencial de permeação pela pele, não precisa ser injetado. Então, novamente, são estratégias de gerenciamento possíveis ao nosso ambiente clínico, tá? De uma forma extremamente funcional. E o que é importante também sabermos, todos os tipos de células vivas produzem exossomas. Mas vamos falar assim de saúde sistêmica geral. Exossomas é uma linha de pesquisa extremamente revolucionária para a medicina geral. Por quê? Linhas de pesquisas têm sido adotadas principalmente para doenças como leucemia, utilizando exossomas retiradas da medula plasmática. Também exossomas retiradas de cordão umbilical, de placenta, para tratamentos de doenças que ainda não têm cura, como, por exemplo, a insulina. Então, no cerne de medicina geral, os exossomas têm um grande potencial que ainda está sendo explorado, tá? E aí, nesse caso, gente, os exossomas, eles são retirados de onde? De células do cordão umbilical ou das células que a gente chama de mesenquimais, que são células indiferenciadas. Isso por quê?
É importante a gente ter células indiferenciadas quando eu vou regenerar um tecido que não se regenera. Vou dar um exemplo para vocês. O paciente teve um infarto. A linha de pesquisas para tratamento e regeneração daquele tecido cardíaco que morreu, ou ele tem que ter sido retirado de célula tronco adulta do próprio tecido, ou de uma célula indiferenciada que está lá no cordão umbilical. Quando a gente vai falar em cuidado estético, essa fala ela muda um pouquinho, porque a gente não pode usar em cosméticos substratos humanos. Então, eu não posso usar em cosmético um hormônio, uma célula derivada, por exemplo, de um pâncreas, de um baço, de adipócitos. Então, a gente cria estratégias farmacológicas, tá? Que vão trazer outras vias de obtenção desse exossoma. E nessa imagem aqui, a gente tem exatamente como eles são formados. A gente tem uma invaginação, lembra que eu citei que todas as células vivas produzem exossomas? Então, a gente tem uma invaginação e passa por 3 estágios. No primeiro estágio, a gente tem a formação do que é chamado de endossomo. Esse endossomo, ele vai para dentro do retículo plasmático rugoso, que vocês estão vendo aqui embaixo, depois do complexo de Golgi. Então, nesses 2 momentos, ele adquire todo esse potencial de invaginação dessas estruturas. Então, é nesse momento que ele vai ter a adição dentro dessa vesícula de DNA, de RNA, de proteína e dos outros complexos que a gente falou. Então, toda célula vai expelir exossoma? Não, gente. Lembra a primeira imagem que eu mostrei, que a gente tem proteínas transmembranas? Então, ela funciona como um guia, como uma sonda de identificação. O exossoma ele vai ser liberado ali, vai sair e vai ser absorvido pelas células se for sinalizado. Se não for, ele volta e é digerido. E quero que vocês saibam de um aspecto muito significante aqui também. Tá vendo aquele retículo que está lá na pontinha esquerda da tela? Ali dentro, vou dar um zoom para vocês aqui, o que acontece lá. A gente tem a formação dessas chamadas head choke proteins. O que são essas proteínas? Elas são chamadas também de proteínas chaperonas ou acompanhantes. Ela é um sistema de qualidade funcional para garantir que todas as proteínas da nossa pele sejam replicadas de forma correta. E por que isso é muito importante? Porque colágeno é proteína, elastina é proteína, fibra reticular é proteína. A unidade estrutural mais primária da nossa pele é composta por proteína. Então, os exossomas, conforme for a modulação dele, a gente vai ter head choke proteins do tipo 20, 47, 70, 90, que vão atuar direto na nossa pele. Então, consegue entender que exossoma é um sistema sistêmico, global, porém, se eu quero buscar essa ferramenta para incrementar tratamento estético, eu tenho que ter uma cultura um pouquinho diferente. Dá uma olhadinha nesse vídeo, dá um play, por favor. Os exossomos são vesículas formadas pelo dobramento das membranas celulares e liberados por exocitose. Atuam como pacotes especiais de componentes celulares. As células podem produzir porções de sua membrana para produzir microvesículas circulantes. O conteúdo das microvesículas circulantes pode ser transferido para outras células. Os exossomos penetram na célula-alvo e liberam proteínas, mRNA e mirna e outros complexos. Então, vamos seguir aqui. E aí a gente entra noutra parte muito importante. Quais os tipos, de fato, de exossomas existem? Para a gente conseguir classificar quais que são os mais funcionais para a estética. Então, existem os tipos naturais, sintéticos ou modificados. Tá? Naturais são aqueles que são retirados de espécies ou de mamíferos, ou de plantas, ou de vegetais, que são vesículas que estão no seu formato puro.
tá? Os sintéticos são aqueles feitos em laboratório, que são criados estruturalmente em laboratório, e os modificados, a gente tem os extratos fermentados. Por que os naturais são os melhores? Porque a vesícula está na sua forma pura. E a gente tem ali uma grande possibilidade terapêutica, que é... Alguém aqui já viu algum vídeo de o pessoal colocando flor para tingir? Põe a água colorida, corta um pedaço de caule e a pétala muda a cor? Por que eu estou citando esse exemplo? Conforme a condição ambiental que eu coloco numa planta, eu consigo modular o que vai acontecer com ela. Por exemplo, um bonsai também, ele é pequenininho e existe a versão daquela planta grande. Eu modulei o processo regenerativo daquela planta. Então, quando a gente fala de exossomas naturais, eu consigo modular espécies vegetais com determinados nutrientes para criar exossomas mais compatíveis com a pele humana. E aí entra a tecnologia que nós utilizamos aqui, que são exossomas duplas. Aqui, quem quiser tirar foto, todos os pontos da minha aula que tem QR Code são artigos científicos que vocês conseguem depois acessar sem nenhum custo, tá? Fiquem à vontade para fotografar. Então, um desses exossomas, ele vai atuar exatamente na redução do NF-κ-beta e também das interleucinas e toll-like. Então, traz também uma propriedade desse exossoma ser usado no tratamento de acne. Todo mundo sabe que acne a gente falava Propiniobacter acnes e agora a nomenclatura mudou para Cuticumbacterium acnes. Isso porque a gente reconheceu algumas propriedades sobre o desenvolvimento da acne que não a deixavam mais no espectro GRAM, que era dos Propiniobacterium. Então, isso tem uma relação direta com esses receptores, principalmente quando a acne persiste na idade adulta, com esses receptores toll-like. E também na ação de inibição do estresse oxidativo. Aqui também, em relação a desordens pigmentares, doenças crônicas da pele, como psoríase e vitiligo. Então, os exossomas são, de fato, o futuro da dermatologia regenerativa, tá? Como eu citei, uma inovação que a gente fez dentro da empresa foi fazer o duplo uso de exossomas. Então, não está sendo usado só um tipo de exossoma, e sim dois, para associar benefícios. Ambos são extraídos de células-troncos vegetais que tiveram o cultivo modificado em laboratório para trazer vesículas mais funcionais e em maior concentração e compatibilidade para a pele humana. O primeiro desses exossomas, ele é extraído da noz de cedro, tá? É um ativo francês, é um aditivo que passa por todo o processo de clivagem, purificação, isolamento e quantificação. E o que é interessante sobre ele? A gente tem um sequenciamento funcional de peptídeos. E esses peptídeos têm entre 4 e 5 aminoácidos e são chamados matriquinas. Todo mundo já ouviu falar num ativo que chama matrixil, que é um botox-like? O matrixil é um grupamento de pentapeptídeos de ação matriquina. Tá? Então, as matriquinas são reconstrutores, são cimentos biológicos de fibroblastos. São regeneradores funcionais de fibroblastos. Então, esse nosso primeiro exossoma, ele traz um sequenciamento de peptídeos que cria várias cadeias aqui na pesquisa de homologia para criar matriquinas funcionais. Então, dentro da minha vesícula, eu vou ter essa concentração riquíssima em regeneradores fibroblásticos, tá? Então, aqui mostrando um pouco sobre como é esse método de obtenção e como esses fibroblastos vão ser regenerados através da ação dessas matriquinas, que são especialmente desenvolvidas em laboratório e purificadas. O nosso segundo exossoma que vai nas fórmulas é um exossoma voltado para 4 ações funcionais. Primeira delas, redução de metaloproteinases, que são enzimas degenerativas, são enzimas que aumentam e estimulam o estresse oxidativo. Segundo ponto, a gente vai ter uma ação pró-elastina, melhorando a tonicidade da pele. Em terceiro ponto, uma modulação inflamatória, que eu mostrei para vocês no primeiro artigo científico. Então, vamos falar em NF-κ-beta,
Vamos falar em TNF-alfa, vamos falar em interleucina 6 e 10. Então, uma excelente estratégia quando eu vou fazer um procedimento que gera inflamação, que eu gero a minha injúria assistida, como o microagulhamento, o jato de plasma, o CO2, o microfocado. Então, terapias que geram injúria no tecido e exigem uma regeneração rápida, com uma redução dessa fase inflamatória. E, por fim, a quarta atividade que o nosso segundo exossoma tem é de estimular a nossa matriz de glicose aminoglicanas, estimulando assim a concentração do ácido hialurônico fisiológico. Tá? E o que é interessante também, que a gente trouxe com exclusividade, isso é uma patente nossa, todas as vesículas utilizaram 3 tipos de gradiente de rastreamento de nanopartículas para confirmar o tamanho dessas vesículas. Tá? Isso é importante porque quando a gente faz um infiltrado de células, gente, e eu falo assim, todas vão ter 80 nanômetros. Podem existir outros compostos na célula que tenham os mesmos 80 nanômetros. Então, quando a gente faz sequências de purificação, a gente garante que tudo que está ali é de fato os exossomas que eu desejo. Então, aqui o resumo de todas as atividades que a gente citou até agora, de ação dos exossomas, desde a regeneração dos fibroblastos, colágeno, a suplementação funcional desses aminoácidos doados na forma de matriquinas, ação anti-aging, que nós vamos corrigir o nosso vocabulário para falar do well-aging, ação anti-inflamatória, e aí a gente traz esse selo inédito, 1,7 trilhão de exossomas por dose de aplicação. Então, a primeira linha na América do Sul que traz, né, é um conceito coreano, dos exossomas quantificados, extraídos 100% de células tronco vegetais e isolados, purificados, mensurados e quantificados, trazendo para vocês esse número inédito de 1,7 trilhões de vesículas funcionais dentro de cada aplicação cosmética, tá? Dentro desse conceito da medicina regenerativa, a nossa terapia também contém o PDRN. Né? O que significa PDRN? Polidesoxirribonucleotídeos, tá? Aqui, eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas na escola, Gal Costa, Aguinaldo Timóteo, vocês aprenderam assim? Adenina, timina, citosina, guanina. Na ligação do DNA? Ou foi só eu mesmo? Então, gente, por que ele é extraído do DNA do sêmen do salmão? É só para ser algo lúdico que os coreanos inventaram? Não, é porque o DNA do esperma do salmão é 95% semelhante em relação aos seus nucleotídeos ao nosso DNA humano. Então, aqui dentro das bases do DNA, para vocês terem uma ideia, adenina, 30,75 em humanos, 29,7 no DNA do sêmen do salmão. Então, a gente tem uma ação funcional, que eu preparei um videozinho aqui para vocês, que fala exatamente o que esse PDRN vai fazer. Mas, em síntese, a gente tem 5 ações acontecendo em simultâneo. Ação anti-inflamatória, por modulação de processos inflamatórios. Temos também liberação de fatores de crescimento, EGF, IGF, FGF. Aumento da angiogênese pelo VEGF, que é o fator de endotélio vascular. Vamos ter também um estímulo de substâncias não colagênicas, ou seja, tudo que não é colágeno na minha pele, mas está na derme, fortalecendo um arranjo de sustentação. E, por fim, vamos ter uma ação também hidratante. Então, acompanhe esse vídeo, por favor, dá o play. O polidesoxirribonucleotídeo, ou PDRN, extraído do DNA do sêmen do salmão, atua como um estimulador para promover a regeneração no nosso corpo, restaurando e regenerando o tecido humano de 2 maneiras diferentes. O primeiro método estimula seletivamente o receptor A2 na superfície das membranas celulares e se envolve ativamente no processo de cicatrização das células. Quando o receptor A2 é estimulado pelo PDRN, o processo de cicatrização de feridas que regenera as células é facilitado em 3 caminhos.
O primeiro, encerrando rapidamente a resposta inflamatória à inibição da secreção de citocinas como a HMGB1, TNF-alfa e interleucina 6, que desencadeiam inflamação, induzindo o fator anti-inflamatório a reduzir o tempo de transição para a fase de proliferação celular. Segundo, estimula os fibroblastos a promoverem a secreção de vários fatores de crescimento celular, como, por exemplo, o FGF, EGF e IGF, que vão promover a proliferação celular e induzir o colágeno e outras substâncias não colagênicas para a regeneração dos tecidos normais e da matriz extracelular. Terceiro, a geração rápida de capilares resultantes da estimulação do fator de crescimento VEGF está envolvido diretamente na angiogênese. Desta forma, os capilares fornecem nutrientes e oxigênios e também removem eventuais resíduos do local de regeneração. O segundo método de regeneração utiliza a via de salvamento. Essa via para a regeneração tecidual está relacionada à síntese de nucleotídeos do DNA, tão necessários para a regeneração dos tecidos a partir da sua composição rica em aminoácidos. Quando o PDRN é administrado na nossa pele, a etapa de biossíntese de DNA pode ser ignorada, pois fornece diretamente nucleotídeos de DNA necessários para a regeneração desses tecidos, o que significa que nenhuma energia é desperdiçada na síntese de novos nucleotídeos. E assim é permitida uma regeneração mais rápida de todas as células do tecido epitelial. Desta forma, o PDRN ajuda os tecidos normais a se recuperar mais rapidamente e de forma completa. Então, gente, olha que maravilha se eu associo ainda PDRN com exossomos. Eu estou elevando a minha pele a um novo potencial de capacidade de modular regeneração, cicatrização e inflamação. Mas não acabou aí não. Nas terapias aqui que nós vamos apresentar para vocês, tem mais tecnologia. Tá? Então, nessa sequência, a gente vai ter peptídeos de toxinas naturais, que são extraídas, a primeira, do Clostridium botulínico. Sim, gente, é o mesmo subtipo da toxina botulínica que a gente injeta, mas é um outro tipo. Em vez de ser do tipo A, é a do tipo C, que é para osso transdérmico. Ainda, o veneno do escorpião vermelho e o veneno da cobra. Qual que é a ação desses ativos na nossa pele? Eles vão ter uma ação que a gente chama de miodescontrátil. Então, é especialmente voltado para quem tem ruga mímica e de expressão. Então, vai diminuir a contração muscular. Então, são peptídeos que vão promover relaxamento em quem tem aquela musculatura muito contraída, tá? Então, a gente trouxe essas 3 toxinas para atuarem de uma forma sistemática e em todos os quadros, desde rugas e sulcos primários, passando por rugas profundas e flacidez com pitose cutânea, tá? E potencial antioxidante. É muito importante a gente falar de moléculas antioxidantes que vão atuar em todos os níveis da célula. Isso porque nem todos os antioxidantes conseguem penetrar no citoplasma ou núcleo. Então, a gente escolheu também 3 antioxidantes, nanoquercetina, nanoastaxantina e seiva de dragão, conhecida também como Dragon's Blood. Então, essas 3 substâncias em conjunto vão conseguir se ligar com as proteínas transmembranas e adentrar de forma potencial o citoplasma e o núcleo. Então, olha que interessante, eu crio um escudo de proteção para esse meu DNA que está sendo reconstituído pelos nucleotídeos do PDRN e estou ali também cedendo através dos meus exossomas unidades funcionais para o citoplasma dessa nova célula. Conseguem ver como tudo se unifica e o conceito se torna integrado? E aí, para a gente coroar essa terapia, a gente tem um conceito de tensigridade cutânea, que é um conceito também bastante inovador e moderno, que é de você alinhar os eixos de sustentação da pele. Então, temos uma tecnologia aqui que se chama Skinarc,
que é dito como a arte da reconstrução ou da bioarquitetura do colágeno. Então, é um ativo que aqui em testes clínicos a gente observa que ele é uma rede polimérica que cria pontos de tensão na nossa face. E o que esses pontos de tensão vão fazer? Melhorar o arcabouço de sustentação. Então, é um tratamento fantástico para você também adicionar, por exemplo, como um ultrassom microfocado. Tá? Então, ele vai buscar o reposicionamento e a organização estrutural da nossa face. Então, essas são todas as associações estéticas possíveis de serem feitas, né? Algumas eu citei aqui ao longo da nossa aula: microagulhamento, fotobiomodulação, Lavian, Pison, NDIA, Guerbium, eletroporação, microfocado. Então, há todo um universo aí. Aqui uma síntese do que a gente falou para começarmos a nossa prática. Então, dupla concentração de exossomas quantificados de forma natural, a biorremodelação com o PDRN, ação miorrelaxante pela combinação de 3 toxinas naturais, conceito de tensigridade cutânea e a modulação antioxidante nas 3 esferas celulares. Isso é Exobio PDRN Therapy. Uma linha que em estudos clínicos e vivos, todos os estudos, desde a averiguação sensorial do paciente até a eficácia, foram todos os testes superiores em 73% de aprovação. E finalizo aqui, que eu vou passar para o Felipe, com esse conceito que eu gosto muito de deixar aqui. Não se engane, padrão do outro serve só para o outro. Que vocês se coloquem nesse lugar de gestoras da pele, de cientistas da pele, né, de profissionais que estão aqui se capacitando em pleno domingo para levar o melhor para o outro que está ali sobre o seu atendimento. Então, o seu padrão de excelência é o que você está construindo hoje, sentado aí em cada uma das cadeiras que vocês estão, tá? Então, vou passar agora a palavra ao Felipe. Convido vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, a minha Joiele AM, Dr. Felipe Paulindo também, que vai me auxiliar aqui na prática. E gratidão a vocês. Deixo a palavra com o Felipe, meu colega. Obrigada. Maravilha. Nós vamos realizar aqui uma combinação da terapia com os exossomos, PDRN, os peptídeos, fazendo o microagulhamento e, posteriormente, a fotobiomodulação. Eu utilizei bastante esse kit nos últimos dias, fiz associação com o jato de plasma, fiz associação com o microagulhamento robótico, estou para fazer agora também com o microagulhamento associado à radiofrequência. E o que nós temos observado na prática clínica é uma recuperação muito melhor por parte da pele dos pacientes, principalmente nas terapias que lesionam mais e são mais difíceis a recuperação, como, por exemplo, o jato de plasma ou o CO2 fracionado. E foi até mesmo um kit de produtos que me deu mais conforto para trabalhar áreas maiores com essas terapias, como, por exemplo, o próprio jato de plasma, sendo feito full face, em aplicação de jato de plasma como um todo, incluindo pálpebra superior e inferior, e a recuperação do paciente foi excelente. Aqui eu estou aplicando o primeiro passo do produto para poder fazer uma microesfoliação aqui na pele, remover essa primeira camada de células mortas, e nós já temos um blend de ativos considerável aqui neste primeiro produto. Fazemos a aplicação, deixamos ele agir aqui aproximadamente por 3 minutos na pele e posteriormente fazemos a remoção. Eu não vou deixar todos os passos aqui no tempo adequado, por questão do tempo da nossa palestra, porém, eu vou explicando para vocês aqui todas as possibilidades, tá bom? Então, quando você for iniciar o seu tratamento, faz a higienização prévia. Se for algum tratamento que demande anestesia tópica, você pode aplicar a sua anestesia, depois fazer a remoção, aplica esse primeiro passo, esse blend enzimático aqui, deixa ele agir na pele, ele vai formar grúmulos aqui e nós vamos fazer a esfoliação, como se fosse uma gomagem enzimática mesmo, fazer uma esfoliação aqui para remover células mortas. Associando isso a terapias como o microagulhamento, o jato de plasma e outras que eu citei, nós vamos manter todo o processo de regeneração tecidual
da forma como ele tem que acontecer, subdividido aí didaticamente em inflamação, proliferação e remodelagem. Porém, nós vamos modular os sinais cardinais do processo inflamatório que acabam sendo incômodos para o paciente, mantendo a efetividade das nossas células. Um relato muito positivo que eu tive das minhas pacientes fazendo associado ao laser de CO2 e ao jato de plasma foi em relação ao edema e a ardência após o procedimento, que teve ali uma diminuição considerável, principalmente nas pacientes que eu trabalhei full face. O edema foi bem mais controlado do que acontece geralmente. Lembrando, né, que o processo inflamatório ele é positivo, ele tem que acontecer para que as próximas fases ocorram também, mas esse processo inflamatório não precisa ser exacerbado, até para que essa pele não entre numa via de má cicatrização. Sabemos que, por exemplo, o jato de plasma, que para muitos aí é uma técnica de dificuldade, eu pessoalmente amo, é a técnica que eu mais gosto de trabalhar, mas para muitos tem uma certa dificuldade com jato de plasma no que diz respeito à pigmentação. E nós sabemos que a pigmentação da pele ela está ligada a vários fatores, tanto fatores de aplicação, né, erro de técnica, quanto às vezes um cuidado inadequado do paciente em casa. E esse kitzinho aqui, ele tem um home care também, que é esse X-Skin Tech aqui, que é um excelente produto também. Aqui, fantástico, amigo aí, ó. Esse também foi o que eu indiquei para minhas pacientes utilizarem em casa, mas o protetor solar e o higienizante da própria linha tem apresentado aí excelentes resultados na modulação de processo inflamatório. Agora que eu removi o meu esfoliante, eu vou proceder com o meu microagulhamento. Lembrando, eu pessoalmente gosto de aplicar o produto e fazer o microagulhamento por cima. Isso muda um pouquinho de acordo com a técnica, né, de cada um. Tem gente que gosta primeiro de microagulhar e depois aplicar o produto. Eu pessoalmente gosto de utilizar o produto nos dois momentos. Eu faço a aplicação do produto, aplico o microagulhamento e posteriormente eu venho e aplico o produto novamente. Quando eu faço outras técnicas, como o jato de plasma ou laser de CO2, aí eu faço o contrário. Geralmente eu faço o jato de plasma e depois eu venho, aplico o produto e faço a fotoativação posterior, como eu também vou trabalhar nesse caso aqui. Eu vou utilizar um roller de 0,5. Poderia utilizar a caneta também, para quem gosta da caneta. Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar com roller. Tecnicamente, eu gosto de trabalhar com ele. Deixa eu tentar abrir aqui, que a luvinha está escorregando. Abriu. Eu gosto de trabalhar com roller. O trauma mecânico do roller para o que eu quero aqui é bem interessante. Mas você poderia trabalhar com a sua caneta também. Eu vou trabalhar com 0,5, fazendo uma leve pressão aqui na mão. Podemos também trabalhar talvez com 0,75, 1 milímetro, variando aí de acordo com o seu objetivo, claro. Aqui, como eu quero ter a permeação do produto, o aumento de permeação do produto, e também já aproveitar essas propriedades maravilhosas, tanto do PDRN quanto do exossomo, sob o processo de regeneração tecidual, eu vou trabalhar com 0,5 mesmo, podendo aumentar aí em outro momento. Vou observando a hiperemia, mudando o sentido. Lembrando, sempre que for trabalhar com roller e mudar o sentido, não muda com ele na pele, senão você vai arranhar aí a paciente. Como é que tá, John? Tranquilo? Tá bom. Faz bastante aqui nessa base da orelha também. Vou fazendo mais rapidinho aqui. Observei a hiperemia. Vou mudar de lado. Eu sempre gosto de trabalhar lateral, lateral, frontal, buço e queixo, até por questão de sensibilidade também. É mais interessante você trabalhar nessa ordem aí. Vira um pouquinho mais o rosto. Isso. Se ao longo da apresentação aqui alguém, porventura, quiser fazer pergunta, pede o microfone aí e já faz a pergunta, tá? Que aí não fica tudo para o final. Alguém tem alguma pergunta? Espera que eu vou fazer. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Produtora Joelle, pode?
Doutora Joelle, as toxinas, a diluição, é da forma que a gente está acostumado a fazer? Não, o tratamento é totalmente transdérmico. Você não vai diluir Não é nada. injetável. Não se injeta, nem com pressurizada, nem... Não. O tratamento é todo para ser feito sobre a superfície da pele. Eu achei que também fazer diluição no término, não, né? Não. Esse tratamento ele é 100%. Como estrategicamente a gente utiliza vesículas de tamanho nanométrico, não se faz necessário o uso seco injetável. Ele é excepcional para eliminação sobre a pele íntegra ou usando o drug delivery do pisão, do avião, do próprio microagulhamento, peeling elétrico, manipulação, havendo a não necessidade total de você injetar. Nada. Temos mais uma. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Eu gostaria de saber, em relação à questão de rejuvenescimento, tratamento de pelos e rugas, o porquê seria melhor usar o jato de plasma do que o mergulhamento? Olha, depende muito, tá? Eu não vou lhe falar que é melhor, até porque eu gosto de associar os dois. Então, varia muito, realmente, de acordo com como está a pele do seu paciente. Fazendo um paralelo entre as duas técnicas, o microagulhamento ele vai te entregar o trauma mecânico da agulha e vai promover uma regeneração tecidual muito boa. No paciente em que você não possui ainda um excesso de pele, uma pitose facial, o microagulhamento te entrega um excelente resultado. Por exemplo, aqui na região, aqui na face da Dione, eu trabalharia também com jato de plasma, vou até combinar com ela para a gente poder fazer, na região da pálpebra, onde nós observamos um pouco de excesso de pele. Por quê? Microagulhamento ele vai estimular colágeno, jato de plasma também. Porém, o jato de plasma ele tem o diferencial de retrair a pele através dos pequenos pontos de coagulação, que aí o microagulhamento não faz. Então, se eu tenho sobra de pele, técnicas como microagulhamento e laser de CO2 que fazem a sublimação tecidual, me entregam um resultado que o microagulhamento não conseguiria entregar. Numa sessão aqui, por exemplo, se ela estivesse lá na minha clínica, o que eu iria propor para fazer nela? Microagulhamento nessas regiões que eu estou trabalhando. No mesmo dia, eu faria, contando, claro, com preparo prévio, eu faria a pálpebra superior inferior e contornaria o lábio aqui. Regiões onde eu quero mais retração tecidual por excesso de pele, o jato de plasma é uma proposta interessante. E regiões onde você não tem excesso de pele, mas você quer melhorar a qualidade de pele e estimular colágeno, o microagulhamento acaba sendo essa proposta mais interessante. Lembrando que puxa aqui lá para baixo, por favor. Isso. Lembrando que o jato de plasma, ele tem o seu risco de pigmentação dependente de vários fatores, que eu não vou adentrá-los aqui, mas uma coisa interessante para que você possa preparar a pele, é uma coisa que na clínica eu faço, eu estou na clínica todo dia, eu gosto de fazer microagulhamento no paciente 30 dias antes de fazer o jato de plasma, principalmente se eu vou trabalhar o jato de plasma full face. Considerando que o dano térmico no jato de plasma é muito considerável, e para a gente ter um resultado interessante, você tem que ter um certo dano ali, eu gosto de fazer esse preparo 30 dias antes, porque você promove uma ativação celular, uma ativação celular prévia, para que quando você faça o seu jato de plasma, você tenha um tecido já bem hábil para a regeneração. Muitas pessoas, ou às vezes tem um resultado pobre com o jato de plasma, ou tem mancha fazendo o jato de plasma, porque não faz nenhuma técnica, digamos, de ativação celular prévia. E aí você faz o jato de plasma, sem ter esse preparo prévio, além de você não ter uma boa retração, acaba expondo muito mais a pele à pigmentação. O risco aí é bem mais considerável. Mesmo o paciente de fototipo baixo, mesmo o paciente que se cuida sem ter um preparo prévio, nesse sentido de ativação celular, você acaba expondo muito mais a pigmentação. Então, microagulhamento e jato de plasma nessa situação aqui. O microagulhamento ele pode entrar tanto como um preparo, assim como ele pode ser associado no mesmo dia, dessa forma que eu falei, ou você opta um pelo outro quando você quer ou não retração do tecido. Deu para esclarecer aí? Nada. Bora lá. Eu queria saber se a gente sabe que algum dos prototipos tem uma limitação em relação a procedimento. Sim. E com esses testes regenerativos, tanto para a pigmentação quanto para a hipopigmentação, isso vai trazer uma segurança maior ou então
diminui um pouco essa limitação em relação ao procedimento e ao objetivo de pele. Sim, quando nós consideramos essa questão da estética regenerativa, que ela vai muito de encontro ao que está sendo comentado também hoje, que é a questão da naturalização facial, nós estamos falando em um gerenciamento do processo de envelhecimento de uma forma mais natural, portanto, menos artificial e menos agressivo. Então, você abre mais a possibilidade para fazer tratamentos em pacientes com fenotipo mais alto, e não apenas isso, sua pergunta é muito interessante, que permite eu abrir, para falar também, por exemplo, de você trabalhar com pacientes diabéticos que têm um retardo de cicatrização, pacientes com psoríase, doença autoimune, vitiligo, porque são pacientes que geralmente você tem uma certa limitação para poder trabalhar, como você bem disse, mas quando você está na proposta da estética regenerativa, junto ali, né, coadunando com a naturalização facial, nós temos tratamentos mais controlados, tratamentos mais conscientes, que entregam excelentes resultados, porém, de uma forma também mais segura e mais consciente. Então, sim, você abre mais essa possibilidade e é uma forma também de você tratar possíveis intercorrências. Por exemplo, muitas pessoas trabalham com jato de plasma, mas pouquíssimas pessoas sabem tratar a mancha branca que o jato de plasma pode causar. Então, esse é um ponto muito importante. Eu recebo todo dia várias dúvidas aí de pessoas nas minhas redes sociais sobre como tratar não apenas mancha escura, mas mancha branca também. E a estética regenerativa, ela é uma proposta para tratamento de mancha branca. Um dos fatores que a Joelle citou aqui é o VEGF, que é o endotelial vascular. O endotelial vascular, ele é uma excelente proposta quando você está visando o tratamento de mancha branca. Tá? Então, é uma possibilidade. Fez um tratamento, teve uma intercorrência, esse mesmo tratamento que eu estou fazendo aqui, claro, com algumas adaptações, né, o mesmo produto, digamos assim, são possibilidades para você tratar intercorrências. Não apenas manchas escuras, mas também manchas brancas. Essa foi a última pergunta que a gente está finalizando aqui com o tempo. Maravilha. Mas depois também, né, podem... Isso, está avançando. Isso. Aqui apenas... Isso. Quem quiser procurar lá, procura, manda dúvida, conforme for tendo lá, vendo as perguntas, eu vou responder. Aqui apenas para poder demonstrar para vocês uma possibilidade, eu não vou fazer aplicação em todas as áreas aqui, mas nós temos a possibilidade de fazer também a fotobiomodulação junto com o tratamento, lembrando de um detalhe. Partir do pressuposto que o LED é anti-inflamatório, então ele vai reduzir o seu resultado, esquece essa ideia. Tá? Vamos para o campo da fotobiomodulação, em que nós sabemos que o efeito da fototerapia é dependente de dose. Então, se a sua dosimetria estiver adequada com o objetivo do seu tratamento, você pode realizá-lo. Aqui nós temos cosméticos de característica fotodinâmica, logo com propriedades que vão ter uma excelente ação junto com o nosso tratamento. Vou colocar aqui uma programação pós-peeling que me entrega 4 joules por centímetro quadrado, que é o que eu quero aqui para a promoção de uma fotobiomodulação. E aí você poderia fazer a aplicação local dessa fotobiomodulação. Deu um mau contato aqui. Acho que ele deu um mau contato aqui. Mas enfim, pode deixar, como o tempo está acabando ali já, eu faço na Johnny depois essa fotobiomodulação. Mas você pode aplicar aqui a fotobiomodulação, você poderia aplicar também, dentro desses comprimentos de onda, tanto vermelho quanto âmbar, para você modular os sinais cardinais do processo inflamatório, permitindo que eles aconteçam, porém de uma forma mais modulada, e ativar a cincha ATP das células para que você possa potencializar os seus resultados. Como que está seu rosto, Johnny? Ardendo? Como é que está? Tranquilo? Isso aí, pessoal. O intervalo desse tratamento poderia ser entre 21 e 28 dias e inúmeras possibilidades de associação. Por exemplo, daqui a 7 dias você pode voltar a reestruturar, fazer novamente a fotobiomodulação, ozônio ou outras técnicas, ok? Mais alguma dúvida? Depois, quem quiser ir lá, vai lá no stand da Adélia também e deixa as dúvidas lá, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tem sorteio? Tem duplo sorteio. Não, mas vocês não querem ganhar? Boa tarde, pessoal. Queria mostrar com vocês que, além de toda essa tecnologia, quero reforçar um ponto. É a maior
dosagem de exossomas do mundo. 1,7 trilhão por dose de aplicação. Somado ao PDRN, somado a 3 antioxidantes de esferas multicamadas e também a 3 neurotoxinas. O investimento, a gente está com um valor de lançamento aqui no Congresso, sai apenas de R$ 10 por sessão para vocês e uma lucratividade de mais de 1000% por sessão. Então, é mais tecnologia, é lucratividade e, consequentemente, quem é satisfeito e pede bem-vinda. A gente então vai ter um duplo sorteio. Vamos aí, todo mundo. Energia positiva. E deixa eu só explicar esse duplo sorteio antes. Porque quem não ganhar aqui, eu já convido a visitar o stand da Bela Mendonça. Logo saindo aqui, já está o stand vermelho como eu. Para vocês irem lá conhecer, tirar uma foto, dar um abraço, ver esses produtos em mãos, testar na pele e também participarem. Lá tem um QR Code, vocês vão ver um totem roxinho com o QR Code. Vocês vão se inscrever através desse QR Code na hora e concorrer. Quem não ganhou aqui pode concorrer no segundo sorteio também. Agora vamos lá, para a energia positiva. Eu peguei aqui, ó. 5, 7, 3. Adoro! Gente, então não se esqueçam, quem não ganhou aqui é só um instante e tem outro sorteio, vai acontecer o último. Qual é o nome da nossa vez? Ivone. De onde você é, Ivone? Direito para você cena, a melhor tecnologia, esse é o meu PDR. Muito sucesso! Vou tirar uma foto aqui no meio da gente. Cadê? Ai, vida. Eu fico perdida. É isso aí. Parabéns. Mais? Não? Fechou. Vai ter algo a mais ainda na Shopping? Então, cadê ela? Então, bota lá nela. Muito obrigada, foi incrível. Mas que ela vai sair. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu já te ligar. Sabe por quê? Eu tenho um anúncio muito especial. Estou até tremendo aqui. Nossa. Porque é uma pessoa que eu gosto muito. Eu quero comunicar que você é nossa homenageada. Ai! Como assim? A nossa homenageada é você. Gente! De poder contar com você e eu quero que me escolha um vídeo que a gente fez com muito carinho. Nossa! Tá bem? Uma mãe carinhosa e uma profissional de excelência. Ele é uma verdadeira cientista. Eu digo que ela é uma enciclopédia ambulante. E mais, ela tem vários tipos na cabeça, porque ela fala também de inovações tecnológicas, de ativos inovadores, e eu sinto orgulho dessa filha tão maravilhosa e tão dedicada à vida profissional dela. Agradeço a Deus e ao Ser Felipe por reconhecer e estar homenageando uma pessoa tão especial que é a minha filha Janete. Gratidão. Procurar com as pessoas que estão nesse incentivo para fazer esse reconhecimento. Nós temos ela como uma filha querida e uma grande profissional, que eu admiro o trabalho dela muito, já foi realizado aqui.
não só pela oportunidade aqui, como também a coisa também. Ela é a melhor que faz e eu tenho orgulho do conhecimento, da inteligência, do esforço diário dela e também que eu amo muito sempre poder acompanhar de pertinho tudo isso, além dos nossos momentos, dos nossos conselhos, das nossas viagens, das nossas aventuras. E eu te amo muito, mãe, muito orgulho. A vida continua sendo muito gentil e generosa com você. Nós, como mulheres pertinhos, sabemos o seu nível de exigência e de excelência. Tudo que você faz profissionalmente, você tem um verdadeiro orgânico de buscar sempre algo original, algo que não existe, algo que surpreenda a excelência. E como essa homenagem, ela é muitíssimo merecida. Eu resumiria a jornada profissional em 3 palavras: conhecimento, paixão e parceria. Conhecimento porque eu desconheço uma profissional tão capacitada, que detém tanto conhecimento igual a ela. Eu falo, né, que ela não se completa, a ambulância realmente é mesmo. Paixão porque também quem dera que tivéssemos todos profissionais tão apaixonados pelo que fazem, igual a ela, né? Ela tem aquele gosto, que ela coloca a paixão, ela coloca amor nas pesquisas, no desenvolvimento, né? E parceria, porque ao longo desses 10 anos, eu posso dizer que ela é uma grande parceira de trabalho, que não só a mim, mas ajuda a todos com o que pode, e o que não pode também, ela se desdobra, ela vira mil para poder, fazer tudo acontecer, fazer tudo dar certo, e ela merece todo o nosso carinho e nosso reconhecimento. Joiana é brilho, além de paetês do estrado da maquiagem. Onde ela passa, ela deixa sua luz. E ela ajuda todo mundo, tem um coração assim gigante. Força de mulher, mas um coração de menino. Coração puro. E que ama ajudar as pessoas. Me ajuda muito. Tá naquela amizade verdadeira, ele tá ali na segurança, onde eu precisar e quando eu precisar. Sem dúvida nenhuma, a questão da inteligência, né? Ela é muito inteligente, então tudo que você perguntar para ela sobre produtos, sobre ativos, ela vai saber responder na ponta da língua. Então, assim, essa inteligência que ela tem para criar novos produtos, para desenvolver formas, isso é sensacional. É uma pessoa forte, disciplinada, dedicada. Hoje, quero dizer isso de muito respeito. Os meus aplausos são todos para você, porque eu não você merece muito. Falar sobre quase 20 anos de amizade, gente. Jô, você merece tudo de bom nessa vida, pela guerreira que é, pela excelente profissional que você é, e principalmente pela grande amiga que você é. Então você merece toda essa homenagem que estão fazendo para você. Parabéns, você merece. É muito feliz de ser. Ai, gente, eu não esperava, não. Mesmo, não esperava, não sabia. Obrigada. Nossa, eu tô sem palavras, assim. As pessoas, mais do que especiais. 2 colegas de trabalho, um está comigo há 15 anos, a outra há 10, que se tornam família da gente, minha filha, meus pais, para quem não sabe, a gente é uma empresa familiar, minha mãe já tem mais de 45 anos de profissão, meu pai não é do segmento, mas está sempre conosco, está aqui na feira, nos dá o suporte, busca o almoço, leva a gente, busca a gente. A minha filha também, na época agora da pandemia, fez muito álcool em gel comigo final de semana. Agora das campanhas do Rio Grande do Sul também, lá em Dores do Indaial, uma cidadezinha de 13.500 habitantes, com o auxílio da equipe da Adélia Mendonça, de todos, nós conseguimos reunir 31 toneladas de doações em 3 caminhões. E isso só é possível por causa dessas pessoas que estão aqui nesse vídeo.
é difícil até falar tudo que significa para mim, né? Eu falo que eu amo cosméticos, eu amo estética desde o útero da minha mãe, né? Não é uma profissão, eu não virei um CNPJ, eu fui um CPF híbrido ali no útero já. Então, desde as minhas brincadeiras de criança, de limpeza de pele em Barbie, né? A minha mãe ali trabalhando na maca até tarde da noite, eu e a Jaqueline na maca do lado com as nossas bonecas, vivendo mesmo, né? Assim, entendendo, né? A dedicação da minha mãe em viajar o mundo, buscando, né? Tudo que tinha de melhor para fazer realmente uma estética científica, mais ética, diferente, o que não tinha aqui. E essa paixão, ela me acompanha desde então, desde quando eu macerava ali plantinha do quintal para fazer máscara para as minhas Barbies e ganha-neném, até hoje é a grande paixão que eu tenho. Agradeço demais a família, né, que eu tenho, a gente é muito unido na minha casa, graças a Deus, e muito do que nasceu aqui veio também dessa curiosidade, né, aguçada que a minha mãe trouxe para a vida da gente, né, da gente sempre querer se destacar, dar o melhor todos os dias, né? Então, essa é a herança que eu tenho. Estou muito emocionada, muito mesmo, assim, tá difícil falar. Roberta, minha amiga que está ali, a Clarice, minha filhadinha, né? Passou 2 leucemias, eu criei uma linha, a linha Moduline foi criada durante a quimioterapia dela, para termos uma solução funcional para pacientes que estavam vivendo o que a minha melhor amiga estava vivendo naquele momento. E eu acho que a estética é isso, é o que a gente constrói com amor, com o poder do nosso conhecimento, o poder da confiança. Da confiança, eu digo, da gente confiar em bons produtos, em bons profissionais, que a gente tenham eles como espelhos, né, para a gente realmente transformar a vida das pessoas, que todo mundo que entra no nosso espaço tenha a vida transformada. Obrigada, obrigada mesmo. Ai, obrigada. Ai, meu Deus, gente. Em nome da Professional Red, gostaria de entregar essa placa de homenagem para você, que é muito merecida. Joelle, você merece. Obrigada. Você é muito dedicada. Vocês não têm noção como que é no dia a dia a palestra dela, como ela encaixa os temas dela com a gente. A gente chega até a trocar farpas de tão exigente que ela é, de tão detalhista, cobra. Se todos os profissionais fossem assim, a nossa vida seria bem mais fácil. Não é a gente que demanda, é ela que nos demanda. Obrigada. Então, assim, você está de parabéns. Eu acho que foi uma escolha, né, da nossa equipe fazer isso por você. Então, é com todo carinho que a Professional Red te reconhece. E eu acho que você está onde você merece estar. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Ai, nossa Senhora. Parabéns pela família. Em nome da Professional Red, uma salva de palmas para Obrigada. Obrigada eu. Ai, obrigada. Então toma, prepara. Espera aí que eu vou deixar cair. Ali, ó. Vem cá.